Eu peço a vocês, apresente agora o corpo de vocês, se apresenta o corpo como um sacrifício vivo. Veja, irmão, que apelo Paulo fez a ele. Olha, ele já tinha se dobrado, dizendo rogo-vos, e agora ele faz outro apelo muito poderoso. Ele rogou pela compaixão, pela misericórdia, pela graça de Deus. Vocês foram perdoados sem merecimento. Vocês foram feitos filhos de Deus sem merecimento. Vocês estavam destinados ao inferno, agora estão indo para o céu sem merecimento. Vocês receberam, se tornaram o templo e morada do Espírito Santo sem merecimento. Todas as graças, as bênçãos do Deus estão indo sobre vocês. Tudo isso é a misericórdia de Deus. Então, eu rogo, por essa misericórdia eu rogo a vocês. Em resposta a essa grande misericórdia, em resposta a essa grande salvação. Quando Jesus dá aquele grito lá no Calvário, está consumado, ali ele concluiu a grande salvação. Ele rasgou a nota promissória que era contrária a nós. Ele pagou a dívida que ele não tinha que pagar. Então, em resposta a isso, faça o seguinte: o que é que eu faço para pagar? Senão vocês não tem como pagar, não. Vocês vão somente apresentar o corpo de vocês em sacrifício vivo. Eita glória a Jesus. Paulo aqui, irmão, ele está usando uma figura do Antigo Testamento. Que no Antigo Testamento, quando a pessoa se aproximava do Senhor, o sumo sacerdote, uma vez por ano, era assim, o templo tinha 3 partes. O templo tinha 3 partes. O templo tinha a tenda, aí a tenda era dividida no meio. Aí tinha o lugar santíssimo. Aliás, tinha o lugar santo e tinha o lugar santo dos santos. Por fora tinha uma cerca, tinha o átrio, onde eles faziam o sacrifício lá fora. Tal. Então, observem, qualquer pessoa podia entrar no átrio ali, as pessoas ficavam no átrio, lá de fora. Agora, para entrar dentro da tenda, no lugar santo, só entravam os sacerdotes, que eram muitos. Agora, para entrar no santo dos santos, só quem entrava ali era o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, para fazer expiação por ele, que ele era pecador, e pelo povo. Agora veja, aquele sumo sacerdote e os sacerdotes eram constituídos por Deus para fazer isso, né? Glória a Jesus. Então, quando a pessoa se aproximar de Deus, tinha que via sacrifício. Observe, irmão, antes do pecado não tinha isso. Antes de Adão e Eva pecar, Adão e Eva podiam falar com Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não precisava sacrifício, não precisava mediador, não precisava nada disso, porque não tinha pecado. Mas a partir do momento que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, eles só podiam voltar à comunhão com Deus mediante uma vítima, mediante um sacrifício. É por isso que a partir daí começou-se o sacrifício. Observe que quando Abel vai oferecer um sacrifício a Deus, o que é que ele oferece? Ele oferece um cordeiro a Deus. Ele derrama o sangue de um cordeiro. Pela fé, Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que Caim. Veja o sacrifício que ele ofereceu. Ele ofereceu um cordeiro ao Senhor. Né? Então, para se aproximar de Deus agora só através do sangue. Uma vida tinha que ser dada na minha... Eu sou pecador, eu não podia me apresentar. Então, uma vida inocente tinha que morrer no meu lugar. Sangue tinha que ser derramado para eu poder me apresentar. Então, o sumo sacerdote se apresentava com sangue diante de Deus. Aquele sangue representa a vida. Está lá no livro de Levítico. Que a vida está no sangue. Então, é o sangue que fará expiação pelo pecado. A Bíblia diz em Hebreus, sem derramamento de sangue, não tem remissão do pecado. Veja agora a importância do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele sangue do Cordeiro era um símbolo do sangue do Cordeiro de Deus que haveria de vir. Por que é que aquele sangue do anjo que livrou os israelitas do destruidor? Por que é que o anjo respeitava aquele sangue ali? Eles vendo eu o sangue passarei por cima de vós. É por causa que aquele sangue era um símbolo do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele era tão poderoso. Então quando Jesus veio, morre como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a Bíblia diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Irmão, isso é doutrina básica, fundamental para o Evangelho. Se as pessoas não entenderem isso, elas nunca vão entender o Evangelho todo. Porque a gente precisa de uma expiação para se aproximar de um Deus santo. Eu não posso me aproximar, tenho que levar alguma coisa com as mãos vazias diante do Senhor. Eu tenho que chegar a Ele via Cordeiro, no caso Cordeiro, via Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como ele se sacrificou como Cordeiro, então ele se tornou suelo de ligação. Ele se tornou o vínculo, o meio da gente chegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Então quando Paulo diz aqui, apresentei e rogo os irmãos que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, ele está fazendo alusão ao uma figura
do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha dois tipos de sacrifício. Tem aquele sacrifício que era como o sumo sacerdote oferecia, que o animal morria para expiar o pecado da pessoa. Era um sacrifício de expiação, perdoar o pecado, para cobrir o pecado da pessoa. Esse era um tipo de sacrifício que o sumo sacerdote oferecia. Mas tinha outro tipo, tinha outro sacrifício também, que era um sacrifício de ação de graça. Um animal era oferecido, mas não era para perdoar o pecado da pessoa. Ele já tinha oferecido um para perdoar o pecado. Vou oferecer um agora em ação de graça. Pois bem, esse para perdoar o pecado é um tipo do que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele fez um sacrifício que ninguém podia fazer. Porque ele era o único sem pecado, inculpável, cordeiro, limpo, imaculado, ele. Então, ele morreu pelo pecado da humanidade, por todos nós. Derramou sangue para perdoar, purificar, expiar. A palavra expiar quer dizer quitar, apagar o nosso pecado. Pronto, esse sacrifício só ele fez, ninguém faz, eu não posso fazer, ninguém pode fazer. Amém? Agora, quando ele diz apresenta os vossos corpos em sacrifício, aí é outro tipo de sacrifício. Né? É o holocausto contínuo, é aquele sacrifício de ações de graça. Por quê? Porque com relação à salvação, a única coisa que a gente pode fazer é render graça eternamente a Deus. Então, pelo fato dele ter me salvado, de graça, ter pago os meus pecados, eu só posso oferecer a ele ações de graça. E uma das maneiras é entregando meu corpo em sacrifício. Não um sacrifício vicário, mas um sacrifício de ações de graça. Eita, Deus abençoe, meu irmão, que eu esteja sendo compreendido pelos irmãos e as irmãs e as pessoas que estão me escutando. O que é que Deus requer? O que é que Ele quer de mim? Ele não quer nada material. O que Ele quer de mim é o sacrifício, é o meu próprio corpo, espírito, alma e corpo, em cima do altar, consagrado a Ele. Eis-me aqui, Senhor, rendido a Ele inteiramente. O que Ele diz aqui? Aprende o vosso como em sacrifício vivo. Observe, aqueles animais do Antigo Testamento era sacrifício morto. Eles tinham que morrer para o sangue deles ser derramado. Agora na nova aliança não, ele pede um sacrifício vivo. Aqueles deuses pagãos, Moloque e outros deuses da antiguidade, ele exigiu, o demônio que estava nele exigia, as pessoas sacrificavam os próprios filhos para os demônios, para aqueles deuses pagãos. Né? Mas o nosso Deus não exige isso. O nosso Deus quer um sacrifício vivo. Porque o sacrifício morto já foi feito pelo filho dele na cruz do Calvário. Então ele exige não um sacrifício vivo. Veja aí, para vivo, primeiro tem que ser vivo. Vivo aqui tem esse significado e também vivo que nós fomos vivificados pelo poder do Espírito Santo. Agora Deus não aceita mais sacrifício morto, ou seja, se o homem estiver morto em delitos e pecado, ele não pode se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, porque espiritualmente ele está morto. Mas nós fomos vivificados, então espiritualmente estamos vivos. Então vamos apresentar a Deus um sacrifício vivo, louvado seja Deus. Então esse sacrifício não somente deve ser vivo, mas também ele deve ser santo. Essa palavra santo quer dizer separado. Observe, quando as pessoas no Antigo Testamento iam oferecer um sacrifício a Deus de qualquer animal, de um animal, normalmente podia ser era um cordeiro, um carneiro, um bode, um boi. Aquele animal não podia ter defeito nenhum. Se aquele animal não podia ser cego, não podia ser aleijado, não podia, ele tinha que ser perfeito. Se ele não fosse, Deus não aceitava aquele sacrifício. Então o animal fosse separado para Deus, tinha que ser perfeito. Então, quando ele diz que o sacrifício hoje, ele quer um sacrifício santo, eu tenho que me separar daquilo que é pecado, daquilo que traz defeito aos olhos de Deus, né? Defeito no sentido espiritual. Eu tenho que estar separado do pecado para o meu sacrifício, quando eu oferecer, ser aceitável a Deus. Porque Deus não aceita a gente servir a Ele com as mãos sujas. Nós temos que nos lavar, nos limpar, nos purificar e apresentar o sacrifício a Deus. Então Jesus nos lava, nos limpa, nos purifica dos nossos pecados e a gente chega e se apresenta. Eis-me aqui, Senhor. Muitas pessoas, meus irmãos, querem servir a Deus sem se separar do pecado, sem se separar do mundo. Veja que Ele vai mandar separar aqui. Se não houvesse separação, Deus não aceita de jeito nenhum. Você pode estar duas pessoas aqui, cantando o mesmo hino, o mesmo louvor. Um Deus está recebendo, o outro ele não está. Por quê? Porque o sacrifício, ele se separou do pecado, se separou do mundo.
para adorar a Deus. O outro não. Ele quer continuar agarrado com o pecado, agarrado com o mundo, mas vai cantar o mesmo hino e acha que Deus tem a obrigação de receber. Deus não recebe. Não recebe. Um dia, o pastor Anania contou que lá numa das cidades onde ele era pastor, chegou um camarada dizendo que era crente, né? Naquele tempo os irmãos eram muito simples, muito humildes. E chegou um camarada dizendo que era cantor evangélico. Chegou dizendo que era cantor evangélico, né? E se apresentou. E os irmãos ficaram tudo alegres, animados, né? Naquele tempo era raro chegar uma pessoa de fora para visitar a igreja, né? E quando aquele rapaz chegou dizendo que era cantor, os irmãos mandaram um bilhete: eita, pastor, tem um cantor aqui, um de Deus, não nem conhecia, ele é um cantor. Todo mundo queria escutar um cantor. Aí o pastor disse: pois não, dá oportunidade a ele. Aí deu a oportunidade, ele veio cantar. O pastor Ana disse que o homem cantava demais. Quando ele começou a cantar assim, a igreja pegou fogo. Glória a Deus, glória a Jesus, ele cantando. O pastor Ana disse, mais ou menos, quando ele, não sei se lá pela metade do hino, uma voz chegou e disse a pastor Anania: ele não está cantando, ele está. Aí aquela voz disse: mas o céu não está recebendo? O pastor Anania disse: meu Deus. Daqui a pouco de novo, ele não está cantando, está, mas o céu não está recebendo. E ele cantando aí, todo mundo, glória a Deus. Quando terminou, o pastor disse a mim, ele disse a mim, olha, eu não vou mais dar oportunidade a essa pessoa. Ele dizendo no coração, não vou mais dar, cantando, o céu não está recebendo, e ele sem entender o motivo. Aí o camarada voltou para o lugar dele. Aí os irmãos acharam muito bom ir, né, a maneira, todo mundo alegre, aí mandaram o bilhete de novo: pastor, bis, de novo, pastor, bis. Aí acocharam o pastor. O pastor disse que a pressão foi tão grande que ele botou ele para cantar de novo: meu irmão, canta mais um hino. Quando ele começou, aí foi que o fogo desceu. Aí os irmãos tudo alegre, animado. Quando ele lá numa parte, a voz chegou de novo, disse: ele não está cantando. Aí o pastor disse: tá, mas o céu não está recebendo. Terminou de cantar, terminou o culto. Quando o culto terminou, o pastor disse: meu irmão, eu queria conversar com o senhor ali dentro da secretaria. Disse: pois não, pastor. Disse que era um galegão, um cabo de presença. Aí quando entrou lá na sala, o pastor disse: olha, na hora que o senhor estava cantando, a primeira vez e a segunda vez, uma voz me disse que o senhor estava cantando e o céu não estava recebendo. Ele disse assim: bote a mala abaixo e diga logo quem é o senhor. Por quê? Aí começou a chorar. Sou pastor, porque eu estou adulterando. Apesar de eu ser crente, eu estou no adultério. Ele disse: mas meu irmão, o senhor adulterando, irmão, pecando, e vem aqui cantar. Ele disse: mas o povo gosta, o senhor não viu, pastor? Só que enquanto eu for pastor, a pessoa no adultério não canta nunca mais. Veja, irmão, o camarada no pecado e querem que Deus escute o louvor dele. Não recebe de jeito nenhum. Aleluia. Por quê? Porque o sacrifício tem que ser vivo primeiro. Segundo, tem que ser santo, irmão. É por isso que eu bato muito nessa tecla. Quando eu falo, irmão, oferta. O camarada quer dar a oferta, ele quer dar o dízimo, ele quer cantar, ele quer orar. Intrigado, irmão, brigado com o irmão. Nunca Deus vai receber, meu irmão. Você pode dar ficar até nu e dar. Deus não recebe, não recebe. Por quê? Porque o sacrifício tem que ser santo, 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 separado. Primeiro, irmão, Deus olha para aqui, olha. Antes de Deus olhar para a minha palavra, eu posso pregar como um anjo. Mas se o meu coração não estiver reto para com Deus, essa palavra não tem força de nada, irmão. Eu posso pregar como um anjo. Deus olha para o meu coração, ele não está nem preocupado com o que eu estou falando, ele está olhando para a intenção do meu coração. Como é que está o coração? Se ele está reto, se ele está torto, se ele está desmantelado. Então, o sacrifício tem que ser vivo e tem que ser santo. Eu posso cantar como esse irmão cantava, mas ele estava reto que só um anzol. O céu nem recebeu. O hino dele fazia isso. Em vez de subir, caía. Estava pesado pelo pecado. Não sobe, desce. Era um chumbo. Eu posso orar até cair o último dente. Deus não ouve. Porque está lá escrito em Isaías, no capítulo 59, versículo 2. Deus disse: os vossos pecados faz separação entre eu e vocês e eu. Eu não ouço vocês. Veja como uma coisa é séria, irmão. Eu posso todo dia ofertar, Deus não recebe. E a bênção não vai vir para mim, porque tem promessa. Olha, escute bem. Tem promessa para quem oferta, tem promessa para quem é dizimista, está aqui, tem. Mas eu posso estar fazendo isso e não estar recebendo a bênção. Por quê? Porque meu coração não está reto para com Deus, irmão. Se o coração não estiver reto, não desce, não vem, a bênção fica retida, a bênção. E o que é que eu faço, irmão Abraão? Se aprume em nome de Jesus, olha o que o sacrifício. Nós estamos agora não é, eu não posso mais oferecer um animal, era fácil botar um animal lá, o pobre do bichinho era degolado e morto, e eu ficava só olhando de cá. Agora não, agora sou eu que tenho que ir para o altar.
Eu tenho que sacrificar o meu ego, sacrificar o meu eu, sacrificar os pecados, quebrar os meus ídolos do coração que tiver todinho, a avareza, a maldade, a ruindade, o orgulho, a prepotência, o que tiver de maldade tem que ir para o altar, irmão, tem que ir para o fogo. E eu me jogar, dizer, Jesus, toca fogo aí, porque altar é lugar de fogo, e fogo é lugar de purificação, fogo fala de purificação. Purificar minha fé, purificar meu amor, purificar minha esperança, tudo isso tem que passar pelo fogo para saber se aguenta fogo. Aí é no altar. E quanto mais você chega no altar, mais você vê. Olha, irmão, quanto mais a gente se aproximar de Deus, que Deus é luz, mais a gente vê a ruindade que tem no nosso coração. Quando você vê uma pessoa, meu irmão, criticando os outros, etc., sem enxergar ele mesmo, é porque ele está longe da luz. Está longe de Deus. Eu estou aqui nessa luz aqui, mas se eu fosse lá para um quarto e apagasse a luz, eu não ia nem me ver, não via nem minha roupa. Assim é no sentido espiritual. Quer se ver, se aproxime da luz. Quem é a luz? Jesus, esse eu sou a luz do mundo. Quem se aproximar da luz vai se ver. A Bíblia diz lá no Salmo, na tua luz veremos a luz, na tua luz veremos a luz. A Bíblia diz assim, se andarmos está lá 1 João 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, aí temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas tem um se antes da purificação. Primeiro é se andarmos na luz. Eu tenho que chegar para a luz, eu tenho que me expor diante do Senhor. Eu tenho que dizer, Jesus está aqui, olha, vem aqui, dê uma olhadinha aqui, louvado seja Deus. Então, eita, aqui, mãe, vai embora. Ai, Jesus, o relógio já está ali. Veja, o sacrifício tem que ser, além de vivo, santo, e depois agradável a Deus. Agradável a Deus, não a mim, a Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses, a oração dele era para que os Colossenses, a igreja que estava em Colossos, agradasse a Deus em tudo. Irmão, a pessoa só parte para agradar a Deus em tudo se conhecesse Deus maravilhoso. Se realmente souber o que é que Deus fez por nós, o que é que Ele faz por nós, o que é que Ele fará por nós, a bondade, a misericórdia, o amor, mas isso tem que ter um conhecimento mesmo, tanto pelas Escrituras Sagradas, pela revelação aqui da palavra, como pela revelação íntima do Espírito Santo. Então esse conhecimento desse Deus lindo, maravilhoso, transcendente, esse Deus que está lá, habita lá no mais alto sublime trono e habita também no nosso coração, é esse conhecimento que faz com que você queira agradar Ele em tudo. Você quer agradá-lo. Você quer agradá-lo, não é nem com medo de ir para o inferno, é porque você ama Ele. Você quer agradá-lo porque ele merece ser agradado. Ele é excelente. Ele é uma pessoa que merece todo o respeito, todo o amor, toda a adoração, todo o louvor. As primícias são dele, tudo é dele. Deixa eu falar em primícia aqui, deixa eu dar um toque aqui, uma coisa interessante. É um assunto que a pessoa não gosta de falar, a questão do dízimo, por exemplo. Tem gente que fica preocupado com o dízimo. Irmão, um dia Deus falou comigo sobre isso. Eu lembro quando eu aceitei o Evangelho em Cabrobó, em 1984, eu passei mais ou menos um ano, dava só ofertas, falar em dízimo, o irmão pregou para mim, não entrou muito nessa área, né? Talvez ele tivesse medo de me chocar, e choca as pessoas, essa palavra dízimo choca muita gente. Mas veja bem, naquela época minha mulher viajava muito para Petrolina, ia dar luz, a irmã passava um mês por lá, e eu dormia onde? Na igreja, dormia na casa pastoral do pastor, que eu ficava sozinho, aí o pastor vinha cá, no templo tinha rede, tinha armador de rede dentro do templo, eu armava minha rede, dormia lá, parecia que eu estava no céu. Eu disse, mas rapaz, que bênção, aquela alegria, aquela felicidade, mas não dava dízimo, nada, dava oferta. Mas presta atenção, irmão, eu comia lá, chegava do banco com 1 hora mais ou menos, e almoçava lá, a esposa do pastor, irmã Miriam, se estiver me escutando, Deus lhe abençoe, irmã Miriam, a senhora foi mãe para mim, pastor Zé foi pai ali em Cabrobó. E ela preparava aquela comida gostosa, com tanta boa, com tanta alegria. Nunca falaram em dinheiro, nunca falaram em dinheiro para mim, irmão. Nunca falaram. Né? Me tratava com muito amor. E um dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei, estava a irmã Miriam, eita, irmão Abraão, o almoço já está pronto, meu irmão, chega que eu sei que o senhor está com fome. Ela tá aquele jeitinho, tão carinhosa, irmã Miriam. Aí preparou meu prato, botou aqui, disse, eita, irmão Abraão, agora fique aí, eu vou comprar uma cajuína para o senhor, viu? E eu cheio de direito, vá. Podia dizer, não, minha irmã, deixa para lá, não. Cheio de direito, irmão. Veja, além de não fazer nada, era cheio de direito. Eu disse, vá. Aí a bichinha disse, só aí, depois não coma agora não, vou comprar uma cajuína. Aí saiu e foi comprar, eu fiquei lá, na cozinha.
da irmã esperando. Meu irmão e minha irmã, daqui a pouco eu senti como se chegasse uma pessoa assim e disse para mim: você está comendo o suor dos santos. Veja uma expressão. Você está comendo o suor dos santos. Eu disse: meu Deus. Aí disse a mim: você nunca deu dele. Ela vai falou dentro de mim. Eu digo: meu Deus, eu nunca dei dele. Meu irmão, eu disse: Jesus, pelo amor de Deus, eu nunca dei dízimo. Esse pessoal nunca falaram de dízimo para mim, nunca cobraram, nunca disseram nada. Sabe como é que Deus chamou? Ele chamou o suor dos santos, que às vezes os outros estavam contribuindo, estavam dando, e eu só venha nós, não contribuía com nada. Resultado, irmão, naquele dia ali, naquela mesa, eu fiz um voto a Deus. Eu disse: Senhor, de agora até eu morrer, eu vou dar o dedo. Mesmo que o pastor diga: não precisa dar mais não. Mesmo que arranque da Bíblia, pode arrancar, jogar fora. Eu fiz um voto, eu votei a Deus. Porque naquela hora eu fiquei com vergonha. Só estava eu e Deus ali. Eu fiquei com vergonha de Deus, irmão. Deus fala com a pessoa. A bênção que eu achei no Evangelho é porque recebe um Deus vivo, um Deus que fala com a pessoa. Eu sei que Ele fala com você. Louvado seja Deus. Serve um Deus vivo. O sacrifício é vivo, porque Deus é vivo, irmão. Aí não está em conta com uma coisa, uma força, não, é um ser pessoal vivo que fala com a gente fala com ele. E naquela hora ele falou comigo. Ele chamou o suor dos santos. O pessoal contribuindo e eu não estava nem aí. A partir dela, e todos eu me lembro disso. Então veja, o sacrifício é agradável a Deus, agradável ao Senhor, agradável, tem que ser agradável. Mas veja bem, se eu for dar o dízimo a Jesus, meu coração estiver torto, ele não recebe não. Ele não recebe, não funciona. Eu não recebo bênção por conta disso aí. Por quê? Porque meu coração está torto. É melhor parar, se ajeitar, aí depois contribuir. Glória a Jesus. Amém, meus amados? Aí veja. Então, o sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. O culto, o culto a Deus é racional, ou seja, é da razão. É espiritual. Tem outra versão, um culto ele é espiritual. Paulo disse: Deus, a quem eu sirvo no meu espírito. Nós vimos ontem, lemos, foi ontem que a gente leu, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, aliás, foi antes de ontem, e em verdade. Então, esse culto é espiritual, esse culto que nasce de dentro, esse culto que apenas ele se exterioriza, o que você bota para fora, o que já tem dentro. O problema dos fariseus é porque o culto dos fariseus era externo. Todo mundo pensava: mas rapaz, se esse homem não for para o céu, ninguém vai não. Quando Jesus olhou, é o sepulcro caiado. O que Jesus estou dizendo? Porque Jesus via dentro do homem que Jesus é Deus. Jesus disse: só está em ver todos. Dentro dele só tem osso podre, só tem podridão dentro dele. Dentro dela só tem podridão. E isso é só exterioridade. Por isso que foram reprovados, irmão. A verdadeira religião começa dentro da pessoa. Por isso que ele recebe um novo coração, uma nova natureza, o Espírito Santo. Por isso que a pessoa muda. Porque se Deus não mudar dentro da pessoa, a pessoa não muda. Ele pode se fingir. Ele pode ficar educado, ele pode até decorar a Bíblia, falar no sotaque bíblico, ele pode saudar com a paz do Senhor, mas lá dentro, se ele não mudou, aqui a colher ele vai escorregar, ele vai cair, mais cedo ou mais tarde cai, fracassa, porque a pessoa não consegue ser hipócrita 24 horas no ar, uma hora ele farrapa, e o resultado é que se a pessoa viver numa vida de hipocrisia, é muito triste. Primeiro, ele não sente a alegria da salvação. Segundo, ele não tem paz, porque a Bíblia diz: os ímpios não têm paz. E terceiro, ele não escuta a voz de Deus. Quarto, ele não tem comunhão verdadeira com as pessoas. Quinto, ele acha que a pessoa está mentindo. Quando ele escuta um milagre que Deus viu, que Deus fez, que Deus libertou, ele está preso e algemado e pensa que é mentira das pessoas, ou que as pessoas estão exagerando. Mas veja, o culto é espiritual, é racional, bate com a razão, bate com a lógica. Se Jesus promete, se eu fizer assim, ele faz assim, é racional. Então, quando você é sincero, veja, irmão, tudo está na sinceridade. Eu tenho que ser sincero para comigo mesmo. Tem que ser, pronto, tem que ser honesto. Vamos pegar a palavra honestidade, é melhor. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Aí, para ser honesto com Deus e ser honesto com o meu próximo, meu semelhante, tenho que ser honesto. Na hora de errar, assim mesmo, eu errei, eu fracassei. Olha, irmão, antes da gente conhecer a verdade, a gente peca, não sente muita coisa não. Se sentia muito pouquinho. Mas depois você conhece a verdade. Depois você tem comunhão com Deus. Depois que o Espírito Santo lhe enche de alegria. Depois você contempla toda a bondade de Deus. Meu irmão, quando você peca contra Deus, é pior. Olha, é melhor levar uma surra, irmão.
Acontece comigo isso aí. Toda vez que eu peco, penso numa coisa ruim. Irmão Abraão peca, peco, mas pensa numa coisa horrível. É horrível pecar. O meu alvo é não pecar contra esse Deus lindo e maravilhoso. Porque eu sei da verdade. Que quando a gente peca, de novo, crucifica o Filho de Deus. Veja que coisa terrível. Aleluia. É porque a pessoa, quando eu falo pecar, a pessoa imagina assim, em pecar, aquilo que eu estava falando ontem. Acaba estrupou, matou, roubou. Não, meu irmão, isso é pau grosso. Eu estou falando os pauzinhos finos. A vida, Jesus é o carpinteiro de Nazaré. A gente, quando está lá no mundo, é um pau lá grosso, cheio de casca, cheio de carne, cheio de nó. Quando a gente aceita Jesus, é como um carpinteiro chegou ali, largou o machado na árvore e leva para a carpintaria. E ali ele tira os pau grossos, ele quer a madeira do meio, tira tudo, e aí começa a trabalhar naquela madeira. Aí a gente aceita Jesus como Salvador, no primeiro dia ele tira logo a madeira grossa. Tira a cachaça, é uma madeira grossa, pá, vai para lá, não bebo mais. O cigarro, ele pã, tira do outro lado. A prostituição, vai tirando, as coisas que todo mundo está vendo, que aparece, ele tira. Essa aí é a primeira parte, essa é a mais fácil. Agora a parte mais difícil é a de dentro. É quando ele for começar a passar a plana, passar a grossa, quando ele começar a lixa fina, aí essa é a mais difícil. Que é a parte que ninguém vê, só Deus vê. É aquela guerra, aquela batalha que Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 5. A guerra do Espírito, a nova vida, a nova natureza, com a vida velha, com a carne, batalhando. A vida velha querendo reassumir o trono. E a nova vida diz, não, esse trono aqui pertence a Jesus. Esse trono pertence a Jesus. Seu coração é de Jesus de Nazaré. É a vida nova. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Os pau grossos ele já cortou. Ele está trabalhando a parte mais fina. Ele está passando a lixa. Quando ele passar a lixa, por fim ele passa o verniz. E quando o moço estiver pronto, vai enfeitar as mansões celestiais. Bendito seja para sempre o nome do Senhor, meus irmãos. Eita, como eu me entusiasmo com a palavra dessa. Glória a Jesus. Então veja o nosso culto a Deus. Tem que ser um culto, um sacrifício. É um sacrifício. É um sacrifício. Mas é um sacrifício, irmão, de gratidão. A Bíblia chama sacrifício de louvor. O cristão ele oferece a Deus diariamente um sacrifício de louvor. E quando se fala em sacrifício de louvor, não é só canta, não. É toda a minha vida louva a Deus, bendiz a Deus, engrandece a Deus. Ele renuncia a si mesmo. Ele toma cada dia sua cruz para seguir o Cordeiro de Deus. Em gratidão a Ele. Em outras palavras, nada é difícil. Eu li a biografia de Charles Studi. S-T-U-D-D. Irmão, leia Charles Studi. Studi era um famoso, um jogador de cricket famoso da Inglaterra no século XIX. Mas aquele homem teve um encontro extraordinário com Jesus. Era um dos maiores jogadores de cricket da Inglaterra. Né? Depois que ele se converteu, ele disse, a partir de hoje, eu vou ser o maior ganhador de alma, e ganhou muitas almas para Jesus Cristo. Mas Studi tinha aquele espírito, como tem todo desportista, de vencer obstáculos. É tanto que ele teve 5 filhas, e ele educou elas para não ter medo de nada, andar em cima de cavalo, tudo que o crito é no cavalo, eles criou as filhas deles assim. Mas ele tem aquele espírito. Ele foi missionário na China, na Índia e terminou na África, com quase 72 anos. Mas aquele homem é lindo a história dele, irmãos. Você lê, eu já li várias vezes. Choro, me emociono quando eu vejo a vida de Charles Studi. Por quê? Ele disse uma coisa linda. Ele disse, Jesus é Deus e morreu por mim. Nenhum sacrifício que eu faça é grande demais para ele. Pronto, e esse foi o mote da vida dele toda. Ele se mirou nisso aí. Ele disse, ele é Deus e morreu por mim. Então nenhum sacrifício que eu faça é grande demais. E realmente, irmão, ele passou, eu acho que uns 5 anos, foi uns 5 anos na China, foi 10 anos, depois passou mais 5 anos na Índia e passou o restante da sua vida na África. Aquele homem era milionário, era bilionário, era muito rico. Aí mostra a mansão que ele nasceu e a choupaninha lá no interior da África, onde ele morreu. Ele foi ser missionário na África com a idade de 59 anos, estava tuberculoso. E o médico proibiu, disse, você está proibido de pregar o evangelho. Ele disse, doutor, Deus está me chamando agora para a África. Vê, ele já tinha acabado de chegar da China. Está proibido. Aí ele disse, doutor, mais importa obedecer a Deus que os homens. Até a mulher dele foi contra ele. Ele disse à esposa, você vai ficar aí com as meninas para elas estudar aqui na Europa. Agora Deus está me chamando para ir para a África. E eu vou. E foi. Doente, 59 anos.
de 59 anos até quase 72 anos. Sabe quantas vezes ele viu a mulher dele, irmão? 2 vezes, vê que sacrifício. Ele se sacrificou, literalmente, pela obra de Deus. Agora ele disse que lá naquela choupanazinha, lá no centro da África, ele ganhou multidões de almas para Jesus. Ele mandou de lá, missionário até para o Brasil, para evangelizar os índios aqui no Amazonas. Ele disse que de madrugada o céu se abria, Deus falava com ele falava com Deus, lá naquela choupana. As 5 filhas dele, lá na Europa, casaram com um homem, missionário também. Veja, ele lá fazendo a obra de Deus, e Deus tomando conta da mulher, que era Priscila, e das filhas dele. Pense num testemunho de Charles Stewart, irmão. Então, quando eu vejo esse sacrifício vivo, eu me lembro de Charles Stewart e de outros grandes homens de Deus, né, que a gente já leu a biografia dele. Né? Então, hoje, Jesus está precisando de homens e mulheres que se sacrifiquem por ele, pelo Evangelho, sem guerra, sem briga, sem contenda. Agora vem o versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja aí, meus amados, o que é que contrasta, né, o culto racional, o sacrifício vivo, o que é que contrasta? É o mundo, as coisas do mundo. Ele diz, não se conforme com o mundo. Ou seja, não pega a forma do mundo, não pega o formato do mundo. Você vai seja transformado, transforma o seu entendimento, seu interior. A Bíblia diz lá em Provérbios, de tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as saídas da vida. É como Deus diz lá em Ezequiel, eu tenho que criar em mim um coração novo, criar um espírito novo, tem que ser renovado. Logicamente que pela minha própria força eu não tenho condição de fazer isso. Eu tenho que cooperar com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem cria em mim um espírito novo, um coração novo, e com a ajuda dele, com a palavra de Deus, essa palavra meditada e mastigada e praticada, ela renova a minha mente. Jesus diz, se vós, lá em João no capítulo 8, a partir do versículo 31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, irmãos, os passos. Primeiro, permanecer na palavra. Como é que eu permaneço na palavra? Obedecendo a palavra. Aí se eu fizer isso, aí verdadeiramente eu sou discípulo dele. Quando eu obedecer a palavra, eu vou conhecer a verdade que a palavra é. Eu vou conhecer na prática. Quando eu conhecer, eu sou liberto. Então, essa é a forma de renovar a nossa mente. Paulo disse, a palavra de Cristo habite ricamente em vós, que a minha mente e sua mente esteja encharcada da palavra do Senhor. E isso é possível se a gente meditar nela somente 2 vezes, de dia e de noite. Amém, meus amados? Então eu quero renovar. Por que é que as pessoas hoje, irmão, é tão difícil renovar a mente? Eu dou um detalhe, o diabo sabe disso ou não? Que o cristão precisa renovar a mente, sabe? Aí o que é que ele faz? Pega o crente e bota ele preso na frente de uma televisão, de manhã, tarde, de noite, de manhã, tarde, de noite, para ficar ouvindo o mesmo repórter, a mesma reportagem que passa de manhã, passa meio-dia, passa de tarde e passa de noite. Isso fica feito um disco quebrado na mente da pessoa. Veja, o cara está aqui, Vitória Santo Antão, escutando os crimes que aconteceram em São Paulo, os crimes do Recife, os crimes dos Estados Unidos, crime, só coisa ruim. Aí a pessoa fica mastigando isso o dia todinho. Aí, resultado, a fé vai lá para baixo, o amor desaparece, a esperança vai embora, porque a pessoa fica moendo as coisas do mundo, as novidades do mundo. Mas a gente tem que renunciar essa curiosidade, isso é uma curiosidade, e não leva a nada, e se concentrar na verdade de Deus, que é a palavra do Senhor, e moer ela, e ficar mastigando ela, a palavra de Deus. Aí a gente renova a nossa mente, e a gente fica acima das circunstâncias. Sabe, só Jesus é quem pode dar um jeito disso aí. Só Jesus pode mudar o traficante. Só Jesus pode mudar o drogado. Só Jesus pode mudar o assaltante, o ladrão, o adulto. Jesus pode mudar. Jesus, ninguém muda as pessoas. Então eu tenho que ter essa. Como é que eu pego essa convicção? Pela meditação na palavra do Senhor. Eu tenho que renovar a minha mente para a minha fé aumentar. Para eu dizer, alguém olhar assim e dizer, olha, tá vendo essa vida aqui, irmão Abraão? Essa vida não tem mais jeito não. Mas como a gente está meditando na palavra, e quem medita na palavra se enche de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ele disse, não tem para você, mas para o meu Deus tem sim. Jesus é poderoso para mudar, para transformar, para restaurar. Eita, aquele casamento vai se acabar. Vai não, por quê? Porque o meu Deus, ele é poderoso para aquele casamento permanecer de pé. É a fé acima das circunstâncias. Oh, glória, glória a Jesus. Então não vos conformeis com este mundo.
Não se conforme não. Não vá na onda do mundo. Não vá com a multidão, porque a porta é larga, o caminho é largo. Não vá não. E pega o outro caminho. O caminho da renúncia, o caminho... Agora, esse caminho que eu estou dizendo, irmão, quando a Bíblia fala em sacrifício, dá a impressão que é um caminho doloroso, que é um caminho cansativo. Dá a impressão, quando fala em sacrifício, a ideia que a gente tem é que é um caminho penoso, mas não é. Por quê? Porque o caminho é o caminho da cruz. E é na cruz onde você encontra aquele que foi crucificado. Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo. Ele não está só, ele está com Cristo. Então onde é que eu encontro Cristo? Quando eu estou crucificado com Ele. Onde é que eu encontro Jesus? No caminho estreito. Porque Ele é o caminho. O largo é o caminho do cão. Jesus é o caminho estreito. Então eu vou encontrar com Ele ali. Veja o caso de Moisés, por exemplo. Deus chama Moisés... Para Moisés, com 80 anos, Moisés já estava no proato com 80 anos, para tirar uma nação, o povo de Israel, do Egito, e levaram para Canaã, um lugar que já era habitado por tribo, por tanta gente feroz lá. Veja, irmão, era uma missão impossível. Pronto, se fosse fazer a história de Moisés, podia botar missão impossível. Moisés disse, quem sou eu? Eu disse, não, meu filho, não é você não. Sou eu que vou com você. Você não vai só não. Aí realmente, aí Moisés vai. Aí Deus pega Moisés com 80 anos, né? E através de Moisés, Deus através de Moisés, opera tudo aquilo ali e faz aquela operação e leva o povo. Glória a Jesus. Então, meu irmão, é Deus quem faz a obra, é Deus em nós. Louvado seja Deus. Deus em Moisés foi quem fez com que o povo fosse para lá. Moisés sozinho não fazia nada. Então quando você vê, mas para essa pessoa não tem jeito. Essa não tem jeito. Tem, meu irmão. Tem, minha irmã. Porque para Deus nada é impossível. Agora veja, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Veja, no entendimento de Moisés ele não podia. Pela lógica humana ele estava certo. Mas Deus mudou o entendimento de Moisés. Quando, irmão Abraão? Quando Moisés se encontrou com Deus. Naquele momento ele pegou a cruz. É aqui onde eu quero falar. Como é que ele pegou a cruz? Ele deixou de fazer a vontade dele. E foi para a cruz com Jesus ali. Aleluia. Veja, até 80 anos Moisés estava fazendo a vontade dele. Até 40 ele estava no Egito. E estava se preparando para ser faraó. Depois ele foge e vai para o deserto tomar conta de ovelha. Casou, normal, um pastor de ovelha normal. Era a vontade dele até ali. Mas com 80 anos, Deus chama ele. A partir dali, Moisés vai para a cruz. Agora não é mais, Moisés não vai mais para onde quer. Moisés vai na direção do Espírito Santo. Aí Moisés vai através, o Espírito Santo dirige ele e leva para levar o povo. O que eu quero chamar a atenção, que eu estava falando aqui. Parece um caminho doloroso, um caminho muito difícil, um caminho muito ruim, um caminho de tristeza. Mas eu quero dizer para meus amados irmãos, apesar de parecer um caminho doloroso, de tristeza, de agonia, de dor, e tem tudo isso, mas por outro lado, você tem na cruz, você tem a comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem a comunhão com o Espírito Santo, você tem a comunhão com o Pai. Quem desfrutou de mais comunhão com Deus que Moisés? Deus mesmo disse, eu falo com ele cara a cara. Já pensou, meus irmãos? Enquanto o povo estava lá embaixo, né, dormindo lá, a barriga lá cheia de maná, dormindo, estava Moisés sozinho lá no monte. Com quem ele estava lá? Com Deus. Ele não estava só, ele estava falando com Deus 40 dias e 40 noites. Na presença de Deus, não tinha fome, não tinha sede. A Deus que ele nem comeu nem bebeu, 40 dias na presença de Deus. Os outros lá não tinham a presença de Deus. E Moisés tinha. Por quê? Porque ele estava andando com o Senhor. Louvado seja Deus. Então esse caminho que a pessoa acha que é estreito, e que é apertado, e que é doloroso. Ora, Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí ele diz, e encontrarei descanso para vossas almas. Por quê? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então o fardo de Jesus para nós, nesse caminho do céu, é leve, é suave. Se o cara está dizendo, ai meu Deus, eu não aguento mais, eu vou morrer. Então não é o fardo de Jesus, ele está com outro fardo, mas não é o de Jesus Cristo de Nazaré não. Porque o fardo dele é suave, o fardo dele é leve, louvado seja Deus. Apesar do caminho ser estreito, apesar da oposição do cão, apesar das tentações, mas ele conta, irmão, com a ajuda poderosa do Espírito Santo de Deus. Ele tem um cântico novo dentro dele. Veja Paulo e Silas na cadeia, na prisão, retalhado pelo chicote romano.
Tá, vamos ver, eita, vamos olhar pelas grades da cadeia, vamos olhar pelas grades. Eita, pai, o apóstolo Paulo aqui está aqui dentro, mas Sila, levaram uma surra, eu vi ali. Eita, surra terrível que eles levaram. Botaram o sangue por todo canto. Eles devem estar chorando aqui, ou devem estar se lastimando. Eles devem estar falando mal do governo, quer ver? Vamos escutar aqui. Ou senão estão falando mal dos apóstolos lá de Jerusalém, quem enviou ele para um lugar desse. Vamos ver, vamos ver. Dá uma olhadinha. Quando o cabo olhou, estava Paulo lá. Meu Jesus, tu és bom. Tu és tudo pra mim. Ele Sila, foste morto, mas vives. Não é possível, rapaz. Paulo não está reclamando. Paulo não está falando mal de ninguém. Paulo está ali louvando a Deus. E aquilo ali, irmão, conquista o coração das pessoas. O invés de estar reclamando. O caminho é estreito, mas ele tem a alegria da presença de Deus. Só sabe isso, irmão, quem experimenta o gozo do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem quando você renuncia ao mundo, quando você se aparta do mundo. Você não pode usufruir das duas alegrias, você tem que escolher qual alegria você vai querer. Você quer a alegria do mundo ou quer a alegria do Espírito Santo? Irmão Abreu, eu quero a alegria do Espírito Santo. Então vai para a cruz. Toma o caminho estreito. Como diz aqui, ó, não se conforme com o mundo, mas se transforme pela renovação do seu entendimento. Aí você vai experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você vai ficar no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus que a gente usufrui da alegria do Espírito Santo. E essa vontade muitas vezes não é onde a gente quer. Veja, quando Jesus com 30 anos foi batizado por João Batista, lá no Rio Jordão, a Bíblia diz que ele foi dali, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, irmão, na lógica humana, quem é que quer ir para o deserto? Quem é que quer ser tentado pelo cão? Ninguém. Mas ele estava na direção do Espírito Santo. Ele fazia parte da cruz dele, da renúncia. Como homem, ele renunciando a si mesmo. E foi tentado e saiu vitorioso. E a vez que ele voltou de lá, cheio do Espírito Santo. Então, é nesse caminho de renúncia, eu tenho que renunciar. Eita Deus, que horas são? 10h15, meu Deus, eu não falei nada, irmão. Eu estou em 2 versículos aqui, olha. A gente leu até o versículo 21. Ainda está cedo, pai. Meu Pai Celestial. Até meia-noite ainda é muita vigília. Não. É muita bênção, olha, irmão, é muita bênção, olha. Boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Irmão, eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero saber, quero. Então o que é que eu faço? Se separar do mundo. Renunciar a mim mesmo, dizer, Senhor, eu estou aqui, o que queres que eu faça? O meu corpo está aqui. Por que é que os apóstolos foram as pessoas que foram, irmão? Porque eles pegaram e depuseram o seu corpo, toda a sua vontade, se renderam aos pés do Senhor, eles se jogaram no altar do sacrifício. Quando eles se renderam ali, corpo, alma, espírito, vontade, tudo, aí o fogo de Deus desceu e aprovou o sacrifício dele. Quando eu e você, a Bíblia diz, tem um hino que diz assim, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser lhe controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Oh, glória a Jesus. Aí, meu irmão, depois dessa entrega por amor, veja, por amor, não é ninguém pode ser forçado, porque, aliás, Deus nem recebe. Se for fazer isso forçado, Deus diz para, Deus só recebe coisa da gente voluntária. Ora, Jesus desceu voluntariamente. O Pai entregou o Filho voluntariamente, o Filho se deu voluntariamente, o Espírito Santo desceu voluntariamente. Então Ele espera que eu me renda a Ele, o sacrifício de louvor voluntariamente. Tudo que eu faço para Deus tem que ser voluntariamente, porque senão Deus não aceita. Eu não posso fazer uma coisa esperando receber um pagamento, porque, irmão, tudo Ele já fez por nós. Deus nunca vai ficar devendo nada a gente. Nós somos sempre eternos devedores. Então, esse sacrifício de louvor é eterno também. A gente nunca vai pagar a dívida que a gente tem para com o Senhor. Ele vai ser sempre o nosso credor. E nós, de eternidade a eternidade, estaremos rendendo graça pelo que Ele fez, está fazendo e vai fazer por a gente. Aí, por causa disso, o versículo 9 diz assim, o amor seja não fingido. Aborrecer o mal e apegar-vos ao bem, tá vendo? Então eu não posso amar a pessoa com fingimento, com hipocrisia. Tem que amar de verdade a pessoa. E quando a Bíblia fala em amar aqui, irmão, não é aquele sentimento de amor. O amor aqui é da vontade. Quando a Bíblia diz amar é um mandamento. Se fosse sentimento, não podia ser mandamento, porque sentimento vai, sentimento vem. O cristão tem que dizer, a partir de hoje, eu vou amar. Acabou, ele determina, eu vou amar quem? Eu vou amar quem me ama, quem não me ama, quem gosta de mim, quem não gosta de mim. Ele determina fazer isso aí.
Quando ele determina os sentimentos, o coração vai querer ir para lá, para esse coraçãozinho fica quieto, porque eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pela verdade. Aí os sentimentos chegam para a verdade. Você toma essa posição. Aí a primeira coisa, aborreça o mal. Outra versão diz, odeie o mal e se apega o bem. A parte negativa, odiar o mal. Tudo que for mal, tudo que for pecado, tudo que for contrário a Deus, eu tenho que odiar. Por quê, irmão? Por que a Bíblia manda eu odiar? O irmão lembra daquele versículo de 1 João, capítulo 3, versículo 15, que eu gosto de citar? A Bíblia diz, aquele que aborrece seu irmão é assassino. Ou seja, quando eu odeio meu irmão no meu coração, eu elimino ele. Assim, se eu quiser eliminar o mal, eu tenho que odiar o mal. Enquanto eu não odiar o mal no coração, eu não matei o mal ainda no coração. Porque às vezes eu não quero fazer o mal, mas lá no coração ainda estou beijando ele, ainda estou agarradinho com ele. Eu não quero, mas o coração ainda está beijando. Aí ele encontra, mas na hora que eu odiar ele sai, eu mato ele. E aquelas pessoas que você odiou, que odeia, ela não mora mais no seu coração, você nem pensa, não quer nem pensar na pessoa, porque você matou a pessoa, você odeia a pessoa. Então, Deus disse, faça isso com o mal. Aí o mal tem que odiar, detestar. Detestar o vício, detestar o mal, detestar a imoralidade. Tem isso como podridão, como carnificina. Eu detesto isso, pronto. Eu digo, eu detesto o mal, eu detesto o diabo, eu detesto as enfermidades, eu detesto isso. Você odeia aquilo ali. Aí sim, aí Deus aprova. Agora, isso é a parte negativa. E a positiva, agora se apega o bem. Ame o bem. Se eu quero amar o bem, tudo que for bem eu quero amar. Tudo é decisão, porque se é ordem, irmão, então tem que ser de acordo com a vontade. Não pode ser sentimento, é vontade. Aleluia. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Aí ele começa a explicar como. Paulo dá a ordem e vai dizer na prática como. Ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Veja, irmão, eu devo honrar meu irmão, como está lá em Filipenses. Cada um de vós considera os outros superior a si mesmo. Mas, irmão, meu irmão ele tem tanto defeito. Mas vamos procurar uma qualidade nele. Achou, pronto. Exalta a qualidade dele. Esquece o defeito dos outros. Mas, irmão, toda vez que eu estiver procurando defeito nos outros, eu tenho que olhar para mim logo. Que eu tenho tanto defeito, quando eu olho para o meu, eu esqueço do outro. Jesus disse só um momento. Está procurando algum defeito do doutor. Ele disse, olha, antes de você querer tirar o cisco. Não sabe o que é um ciscozinho? Antes de você querer tirar o cisco no olho do outro, veja que no seu tem uma trave. Primeiro, tira a trave do seu olho para você ver bem para tirar o cisco do outro. Então, enquanto eu estiver preocupado em arrancar a trave do meu olho, aí eu esqueço o cisco do olho. Veja, o outro tem um cisco, e na meu tem uma trave. Eu preocupado em arrancar o cisco do outro. Então, ele diz, eu tenho que amá-lo preferindo-vos em honra uns aos outros. Honrando a pessoa. Aí aqui, irmão, no sentido fraternal, está falando de irmão para irmão. Independente da categoria que ele seja, eu devo preferi-lo em honra. Que ele seja meu novo convertido, aceitou Jesus, porque que ele é auxiliar, o porteiro da igreja, a dirigente de oração, o diácono, o auxiliar, o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor presidente. Não interessa a posição que ele ocupe, eu tenho que honrar essa pessoa. Mas se ele não for crente também, honre também. Tá? A Bíblia diz honrar a todos. Preferindo-vos, mas aqui é mais para o amor fraternal, o amor dos irmãos, preferindo-vos em honra, ou seja, não aceite que nenhum irmão fale mal de outro irmão na sua presença. Se ele for falar assim, não, aqui não, aqui é proibido falar mal, bota uma placa bem grande na sua casa, é proibido falar mal dos irmãos aqui, se você falar, fala lá fora, se não tiver, mas irmão, é porque eu tenho que falar, então cava um buraco lá fora, meu irmão, e dá um grito lá dentro, aí pode gritar lá, fala pro vento lá, pro cão, aqui não. Vai botar teu lixo da prefeitura para lá. Aí veja, não seja vagaroso no cuidado, sede fervoroso no espírito servindo ao Senhor. Veja que coisa interessante, irmão. Quer dizer, pelo fato de Jesus ter feito tudo isso comigo, eu tenho que ter fervor em servir Ele. A oração tem que ser fervorosa, todo o trabalho para Ele tem que ser fervoroso no espírito, louvado seja Deus, servindo ao Senhor. Ora, se aqui nas coisas do mundo, a gente quando está trabalhando, numa empresa, trabalhando para ganhar o nosso, a gente ali se dedica e tudo, né? Muitas vezes a gente quer até galgar uma posição e aquela dedicação, ou faz dedicação porque gosta de fazer tudo bem feito, a gente não quer ser reprovado. Agora imagina a gente servindo a Jesus Cristo, irmão, servindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sirva com fervor, com dedicação, em outras palavras, dê o melhor para Jesus. Ele merece o melhor, ele merece a melhor oração, tudo ele merece o melhor, porque nós somos dele. Isso que ele fez por nós, Deus pegou o melhor que ele tinha no céu e deu para nós.
É como é que a gente quer dar o resto para ele. Por isso que eu digo para as pessoas, você que é jovem, criança, adolescente, jovem, rapaz, dê sua vida agora a Jesus e você está com todo vigor. Não espere você ficar velhinho, cabelo branco. Não, em nome de Jesus. Você vai dar só o bagaço para Jesus. Dê agora, e você está novo, está jovem. Tem pessoas, não, irmão, quando eu ficar velhinho, uma pessoa disse lá em Salgueiro, a gente estava no culto na feira, aceite Jesus, disse, não, quando eu experimentar tudo que o mundo oferece, quando eu ficar velhinho, de cabelo branco, eu não tiver mais vontade de fazer nada, eu vou aceitar Jesus. Esse rapaz disse isso num sábado, e na segunda-feira ele morreu. Ele não sabia que aquele era o último dia da vida dele. Isso foi lá em Salgueiro, quando eu pregava na feira. Veja que coisa séria, irmão. Então observe, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Aí, irmão, alegrai-vos na esperança. Irmão, eu vou ter que parar por aqui, porque eu não posso falar correndo aqui. Eu tenho que falar devagar, porque tem muita coisa para mastigar. Então aqui a gente vai continuar amanhã, porque eu estou olhando para o relógio. São 10h20 já. Amém, meus amados? Você achou esse relógio? Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando. Glória a Jesus. Mas eu quero bater nessa tecla do amor seja não fingido. Não aceite, meus irmãos, ninguém falar mal de ninguém na sua presença. Diga, irmão, aqui em casa, onde eu estou, não quero. Louvado seja Deus. Fale bem das pessoas. O Jesus está chegando. O reino de Deus está entre nós. Ele vai vir buscar um povo que se ama ardentemente. Ele vem buscar um povo que está no altar. Olha, irmão, e quando a gente se coloca no altar, o Espírito Santo desce. E quando ele desce, ele derrama, fica derramando o amor de Deus no nosso coração. E esse amor ele só quer o bem das pessoas. Outra coisa, o nosso alvo é sempre, irmão, primeiro glorificar a Deus. Depois edificar a igreja. E terceiro, a salvação das pessoas. Não estou no partido de ninguém, irmão. Só estou no partido de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique sempre do lado da verdade, do lado de Jesus, de Nazaré, de Jesus. Agora ame de verdade as pessoas. Não tenha ninguém como seu inimigo. A gente só tem um inimigo. Sabe quem é o inimigo da gente? Não. Bom, já sabe, a Bíblia diz. O inimigo da gente, para começar, não é de carne e osso. A Bíblia diz. Nós não temos inimigo de carne e osso. A nossa luta não é contra carne e sangue. E quem é nosso inimigo, irmão Abraão? O cão, Satanás, o demônio, que é nosso inimigo. O sistema do mundo é nosso inimigo. Né? A nossa natureza velha é inimiga da gente. Um dia ela vai cair fora porque a gente vai receber um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus Cristo. Mas enquanto não chega, fica essa peleja dentro da gente. Um dia essa guerra se acaba. Amém, meus amados? Eita, Jesus lindo, Jesus maravilhoso. E Deus está querendo operar no nosso meio. Jesus está querendo batizar com o Espírito Santo. Ele está querendo renovar. Ele está querendo curar nossas enfermidades. Mas o que ele pede é, filho meu, dá-me teu coração. Se renda completamente. Ofereça o corpo em sacrifício vivo. A gente está vendo uma época, irmão, de hedonismo. Não sabe o que é hedonismo? É a caça, a busca exagerada pelo prazer. Porque Deus tem prazer muito melhor para nós e já aqui. É porque as pessoas não conhecem o prazer de estar em comunhão com Deus, com o Espírito Santo. O prazer de ter as alegrias do céu. Por quê? Porque as pessoas só conhecem as alegrias daqui. Muita gente só conhece a alegria da droga, da maconha, do cigarro, da cerveja, da prostituição. Só conhece essa, mas não conhece a verdadeira alegria que já experimenta aqui. Lógico que não é igual ao céu, mas é um pedacinho do céu, a gente já experimenta aqui, quando o Espírito Santo traz a alegria do céu para a nossa alma. Amém, meus amados? Eita, irmão, aqui a gente passa a noite todinha, mas eu quero deixar essa parte, o restante, que eu quero mastigar aqui detalhadamente. O meu alvo, é que as famílias, quando voltar para o templo, voltem amando mais, volte mais quebrantado, volte cheio do fogo do Espírito Santo, volte cheio de amor, volte cheio do fruto do Espírito. A língua que era deste tamanho falando dos outros, vai ficar deste tamanho. Não vai, se for para falar mal do irmão, fala mal de mim. Quem não presta sou eu, o torto sou eu, o desmantelado sou eu. Quando alguém chegar falando mal, você, não, no momento, sou eu aqui. Se eu quiser falar, pode falar de mim, pode falar. O torto sou eu, desmantelado. Não, irmão, fala mal de mim. E assim, meu irmão, para a gente fechar as brechas, que é para Satanás não causar divisão no meio do povo de Jesus. Que é para o diabo não achar brecha, que é para não fazer, não causar escândalo no meio da igreja do Senhor. A igreja é a noiva linda de Jesus. Ela está sendo adornada pelo Espírito Santo. A identidade do cristão é o amor real, é aquele amor que se sacrifica, que se dá pelo irmão. Jesus se deu por mim, se deu, eu vou me doar pelo meu irmão. Mas irmão, aquele irmão está fraco, aquele irmão é desmantelado, aquele irmão... E o nosso alvo qual é? A igreja é um hospital, não é Betesda.
O alvo da gente é pegar os doentes, os fracos e tratar deles. É para tratar. Jesus disse que os são de médico, é os doentes que precisa. E quando é que ele precisa? Desde o momento que ele aceitou Jesus até a entrada no paraíso. Tem pessoa que a gente vai ter que carregar ele nas costas. Para chegar na porta do paraíso, fazer Jesus, olha, trouxe mais um e jogar para lá. Tem pessoa assim, tem que carregar. Glória a Deus. Jesus agradece muito bem. Gostei de bom estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Louvado seja Deus. Então que Deus nosso Senhor continue nos abençoando. Amém, meu